Olá, meus amigos. Parece que ninguém mais acredita na campanha de Sérgio Moro para presidente e com a morte da terceira via tem muita gente na turma do mercado financeiro louquinha para abraçar a volta do Lula e se suicidar. E eu vou explicar por quê. Queria te pedir para curtir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível e se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. O link está aqui na descrição do vídeo. Pois bem, eu tenho muitos amigos no mercado financeiro, vários dos meus colegas na faculdade de economia, vários amigos pessoais. Bom, eu sou filho de alguém oriundo do mercado financeiro, então eu observo, portanto, com muita atenção o que eles comentam nos grupos e nas rodas informais. E o que eu tenho visto é o seguinte: eles estão percebendo que a candidatura do Sérgio Moro foi para o saco. Moro, vocês sabem, era o candidato predileto desse beautiful people, do establishment, até recentemente. Mas todo mundo está vendo que o Moro é ruim para dedéu, morno, sem sal, sem substância, incapaz de conseguir atrair o voto da direita que ele pensava que ia conseguir atrair. E com a implosão do MBL, o pessoal está finalmente percebendo que não vai rolar a tal da terceira via. Mantidas as condições atuais, a disputa será mesmo entre Lula e Bolsonaro. E dentre esses dois, quem que vocês acham que o mercado financeiro vai abraçar? Se engana quem acha que a turma da B3 vai para a direita. E não tem nenhuma novidade nisso. Eu quero fazer uma ressalva óbvia aqui, mas hoje em dia o óbvio precisa ser dito e repetido em negrito e sublinhado. Eu estou fazendo aqui uma generalização. Quando eu digo aqui o mercado financeiro, eu sei que tem gente no mercado financeiro inteligente e também sei que tem gente lá votando em qualquer pessoa. Eu estou me referindo aqui apenas ao sentimento majoritário. E o sentimento predominante por lá é o seguinte: eles estão doidinhos para adotar o Lula. Parece inacreditável, mas é verdade. Continuando nesse ritmo, Lula será o candidato do mercado financeiro. A desculpa que eles estão esperando, acreditem se quiser, é Geraldo Alckmin, compondo a chapa na vice-presidência. Na cabeça deles, o Alckmin funciona como de duas formas, na verdade. Uma espécie de sinalização do mercado para uma moderação e também uma apólice de seguro. Pois caso o Lula lopre no poder, perderia a sustentação política e sofreria um impeachment para a entrada do moderado Alckmin, que é um cara bonito, cheiroso, de porte, que os lindões do mercado financeiro tanto gostam. Ok, convenhamos, não ajuda que o Bolsonaro não tenha conseguido fazer um baita governo liberal. Faltaram privatizações, faltaram reformas. Uma enorme parte disso foi pela conjuntura internacional, uma outra parte pelas enormes dificuldades institucionais, como, por exemplo, um STF que dominou o país e se intromete em todas as instâncias do poder, mas teve também a dificuldade de articulação e execução do presidente e equipe. E é isso que eles acham que o Lula traz: governabilidade. Eles entendem que o Lula vai fazer lá o somebody love dele, vai melhorar a imagem do Brasil no exterior, vai manter o tripé macroeconômico que ele teve lá com o Palocci, as bolsas vão bombar, o dólar vai cair, e esse clima constante de guerra, né, que o Brasil vive, vai acabar. Todos seremos felizes para sempre. Se você trabalha no mercado financeiro, você sabe que esse é o clima por aí. E vocês sabem por quê? Porque 9 entre 10 pessoas do mercado financeiro são bestas quadradas quando se trata de política. E são idiotas do pior tipo, porque entendem que a capacidade técnica deles de fazer operações financeiras que dá a eles muito dinheiro os torna capazes e dá autoridade para que eles analisem cenário político. E eles falham miseravelmente sempre. Eu vou provar aqui com algumas notícias. Na primeira delas, eu vou fazer o que eu sempre faço: recorrer à política americana. Eu já disse 1000 vezes que o que acontece no Brasil é quase sempre análogo ao que acontece nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quem os bonitões de Wall Street votam? Em quem? Na direita republicana, você pode imaginar? Afinal, o mercado financeiro americano é o antro do capitalismo, né? Portanto, votam na direita, certo? Errado, meu caro gafanhoto. Há anos que o mercado financeiro americano doa em massa para as campanhas democratas, mas nunca doaram tanto para a esquerda como na última eleição. Vejam a notícia. Wall Street gastou um recorde de 2,9 bilhões de dólares em contribuições políticas e lobby em 2019 e 2020, mostra um novo estudo. Aqui está quem gastou e quem recebeu mais dinheiro. Notícia do Insider. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. Doou pesadamente a favor de Biden em vez de Trump. O senador, a diferença foi de 70% em favor do Biden. O senador John Ossoff é um democrata da Geórgia, ou seja, um outro democrata, recebeu mais dinheiro que qualquer outro membro atual do Congresso. Ora,
Esses eram os mesmos que apoiaram a Hillary Clinton em 2016, dizendo que o Trump iria causar um desastre na economia. Vocês lembram? Mas em 2020, sob Trump, a economia americana estava em franco crescimento, em pleno emprego, o país havia retomado o lugar da China como líder mundial em investimento estrangeiro direto, e o mais importante para eles, as bolsas tinham batido os recordes de toda a história. Mas nem isso foi o suficiente para impedir que os democratas, os ricões de Wall Street, entupissem os democratas e Biden de dinheiro. E o que explica esse fenômeno? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O que explica o mercado financeiro apoiando a esquerda? Há várias razões. Eu vou deixar aqui apenas duas por uma questão de tempo. A primeira é que, em geral, esse pessoal do mercado só está preocupado com a tal de economia. Eles não estão nem aí para a pauta de costumes do Bolsonaro. E, na maioria dos casos, desprezam muitas dessas pautas. Ideologia de gênero nas escolas, quem liga? Aborto? Meu corpo, minhas regras. Dinheiro público para financiar o socialismo em Cuba, na Venezuela, etc. É só um pouquinho. Armas? Para quê? Bandido bom é bandido ressocializado. Liberdade de expressão? Precisa de limites. China comprando o Brasil? E daí, melhor ainda, mais dinheiro entrando no país. O importante é que a economia esteja bem, dólar estável, inflação baixa, contas públicas arrumadas e estabilidade política. O que me leva ao segundo motivo pelo qual o mercado financeiro apoia a esquerda, que é exatamente o que eu disse agora há pouco. Esses caras são burros de doer. E é por isso que eles erram todas as previsões que fazem. Leiam qualquer relatório de conjuntura de banco um ano depois de ter sido escrito. Sério, qualquer um. Eles erram tudo. Eles não erram só nesses casos que eu estou citando da política americana. Lembra os mesmos autores da ideia de que Trump iria destruir a economia e causaria a Terceira Guerra Mundial? Eles também previram que o Biden seria melhor, né, para a economia americana, que uniria o país, traria paz ao mundo. Hoje os Estados Unidos enfrentam a maior inflação dos últimos 30 anos, o preço dos combustíveis mais do que dobrou, a geração de postos de trabalho decepciona todos os meses, o país está mais dividido do que nunca, com Biden amargando uma impopularidade recorde e, claro, o mundo vive uma guerra que chegou à Europa. No Brasil, esse é o DNA dos gênios que estão prevendo que Lula e Alckmin trarão o Brasil à normalidade pré-Bolsonaro. Lembram aquela normalidade onde o Congresso era comprado com propinas e o maior sistema de corrupção da história mundial foi montado para o financiamento de eleições e perpetuação de um grupo no poder? Alerta de spoiler para essa galera. Não vai acontecer. O mundo não vai voltar àquela era. Esse mundo que vocês querem de volta não existe mais. As sociedades no Ocidente estão mais polarizadas e isso não vai mudar tão cedo. As razões para essa polarização não são tema para esse vídeo, eu explico melhor no meu curso, mas o importante é que você saiba o seguinte: essa é a vida como ela é. Acostumem-se. Se nos anos 2000 o mundo estava politicamente no centro, em 2022 ele vive nos extremos. E se o Lula ganhar, portanto, esperem um governo mais radical e um verdadeiro caos no Brasil, como nunca houve antes. Quem disse? Ora, ele próprio. Ele próprio. É só vocês prestarem atenção. Tá aqui. Notícia dessa semana. As exigências do PSOL para declarar apoio a Lula. PSOL. Partido de esquerda vem adotando postura crítica à candidatura do ex-presidente por causa da aliança com Geraldo Alckmin. Aí, a aliança com Geraldo Alckmin, que seria o aceno de moderação. Olha aqui, embora haja uma séria babababá, Lula, ciente dessas reivindicações, já tem feito discurso em linha com as demandas. Quais são as demandas? Revogação das reformas trabalhistas e da Previdência, com a introdução de regras de proteção para pessoas que trabalham por aplicativos, ou seja, implosão dos aplicativos e tornar tudo muito mais caro no Brasil, fim do teto de gastos. Olha, o fim do teto de gastos, você está reclamando da política de gasto do governo atual? Fim do teto de gastos, implementação de uma reforma tributária que cria impostos sobre grandes fortunas e sobre heranças e, por fim, uma agenda ambiental mais ousada, nas palavras do partido, que balanceie a preservação e o desenvolvimento sustentável. Aí está aqui um tweet do Guilherme Boulos. Tivemos hoje em Brasília a primeira reunião entre PSOL e PT para debater um programa de unidade da esquerda para o Brasil. Vamos juntos derrotar o atraso. Vamos para uma outra notícia, essa um pouco mais antiga, de fevereiro. Lula radicaliza... Estou lendo notícias da Veja, mas o importante aqui não é a notícia em si, mas os fatos que estão por trás da notícia. Não tenho dúvida que as notícias são tendenciosas. Lula radicaliza o discurso e ataca as reformas para agradar a militância. Com duros ataques às privatizações,
O pré-candidato mostra predileção por uma agenda econômica que levou à inflação, recessão e desemprego. Ou seja, antes mesmo do aceno e da notícia do PSOL, está aqui Lula, nos últimos dias, fazendo por 2 vezes duras críticas de privações, diz o mercado deveria evitar a compra de ações da Eletrobras. Outra notícia, essa até um pouco mais antiga, mas no mesmo embalo. MST entrará com todas as forças na campanha de Lula, diz Stedley, né? Vocês sabem, fundador do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Com todas as nossas forças, vamos rezar para todos os santos, acender velas para todos os orixás, tudo que tu pode imaginar, nós vamos colocar para poder fazer com que o povo se engaje. Não é só o programa do MST. O MST vai utilizar a sua experiência para ajudar a organizar o povo para eleger Lula. É só vocês lerem. Ah, mas Paulo, isso é só para militância. Quando ele chegar lá, ele vai moderar o discurso como ele moderou em 2002. E você acha mesmo? Mesmo que você não entenda que o mundo mudou, Lula já disse diversas vezes que o seu maior erro foi ter sido moderado demais, prometeu regular até os meios de comunicação. O Zé Disseu fala em tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Então, quando o Lula fizer um discurso moderado, que certamente fará, você acreditará que ele está falando a verdade para você. Para os outros é que ele está mentindo, né? A cada minuto nasce um trouxa. Olha, eu realmente espero que o Bolsonaro ganhe e eu não volte aqui para ter que falar de novo. Eu avisei, como tantas vezes eu acabo tendo que fazer aqui. Não que seja fácil. Não vai ser fácil o país com a vitória do Bolsonaro. Não espere nenhum conto de fadas e talvez nós tenhamos mais turbulência do que tivemos no primeiro mandato. Como eu disse, a vida a partir de agora é difícil, o mundo é polarizado. Mas eu te prometo que se o Lula voltar triunfante, com a sua quadrilha, com o STF favorável, com as autoridades que perderam completamente o respeito pelo povo protestando pacificamente nas ruas, você terá tudo menos a paz que você almeja. Eu espero que não vejamos isso, que os nossos engravatados da grana aprendam com o que está acontecendo nos Estados Unidos e acordem para essa nova realidade do mundo. Da Flórida, Paulo Figueiredo.